Oi, meu nome é Elaine Tuleu, eu sou departamental aqui da ASPA, Associação Paulista, e eu vou dar continuidade aqui, pelo menos mostrar um pouquinho para vocês na prática a importância dos materiais. Como a Margarete falou, é muito importante que nós trabalhemos com materiais, principalmente se for para crianças menores. As maiores até conseguem entender as coisas da história, os seus objetivos, se você não tiver muito material. Mas crianças pequenas, elas precisam de material, porque é assim que elas aprendem, através da imaginação, né? Então, quanto mais pequenas, mais materiais você precisa. Além disso, a gente vê, existem estudos que mostram que, além de você falar, a criança aprende mais quando você eh, mostra alguma coisa, quando você faz ela participar, quando ela também faz, né? Então, quando cada vez que você utiliza o material junto com ela consegue aprender melhor, né? Então vamos mostrar algumas coisinhas, porque às vezes a gente pensa assim: "Tá, eu tenho que fazer material", mas material depois vai só serve para essa história, e assim, o material que vai acabar, o que que a gente pode fazer para que seja um material que a gente possa utilizar várias vezes, mesma coisa, né? Então, existem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, os materiais que você faz em EVA. Eu sempre fazia, por histórias, só que depois você fica com aquele material. Então hoje, eu acho interessante quando a gente faz personagens. Então, reis, então você pode ter 2, 3 tipos de reis diferente. Jesus virado para um lado, para o outro, sorrindo, sério, sentado, né? Crianças, sacerdotes, anjos, você pode fazer animais. Então, quando você vai contar a história, você pode pegar, escolher os materiais e usar. Ah, mas eu já usei esse rei era da história tal. Não tem problema. Se você vê, por exemplo, vamos dar uma ideia assim bem comum, né? As novelas que são feitas, né? Os filmes, os personagens são os mesmos, os atores, eles participam de várias histórias, não é? Então, isso não implica muito de que você vai usar o mesmo rei para 2, 3 histórias, porque para criança ela não vai, "Ah, mas esse era outro rei", né, você pode falar: "Não, mas este é um rei e nós vamos contar a história usando um rei". Isso é mais para as crianças muito maiores, assim, mas as menores não têm esse problema, né. Então uma das coisas é você fazer por personagens. Aí você pode ter sim esse material para usar para várias histórias. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês a respeito de EVA. Aqui, por exemplo, a gente tem alguns personagens, animais, né, que eu usei para a história de Davi. Então, são animais, a gente pode pôr numa pasta, né, e guardar tudo que for animais. Aqui a gente tem aqui a história de Davi, então tem o Davi, pode ser um menino, né? É porque ele é mais ruivo, né? Olha, aqui tem ele com a com a armadura, né? Mas você pode ir fazendo. Aqui é a história também de Dalila. E aqui tem opa, aqui é o gigante Golias, um rei, um soldado, um anjo. E aí, depois, eu tenho aqui por categoria de, ó, tá vendo? Rapazes, né? Homens, tá vendo? Homens, tem profeta. Vou pegar um profeta aqui. Ó, profeta. Tem reis, tem casal grávido. Deixa eu pegar aqui.
casal grávido, que é a mãe de Sansão com o pai de Sansão, né? Então, você pode fazer assim, guardar vários tipos. Eu acho que aqui tem mais um rei. Ó, tem mais um rei, né? E aí, você pode guardar, então, depois por categoria, né? Homens, reis, sacerdotes. Eu tenho um sacerdote também, mas não preciso mostrar tudo, né? Mas é assim, são materiais que você pode usar por categoria. Outra coisa que você pode usar bastante é personagens feitos como se fosse com rolinho de papel higiênico. Eu fiz vários com rolinho de papel higiênico, só que eu percebi que ele amassava mais fácil com o tempo. Ele é até durinho, mas com o tempo você vai carregando para lá, para cá, e você começa a amassar ele, né? Então, eu passando na rua, vi aqueles rolos de tecido grandes, que eles são bem duros, parece até madeira, né? Então, eu serrei os tocos, digamos assim, né? Um palmo e pouquinho de tamanho, para fazer os personagens. Vou mostrar para vocês. Olha, são esses rolos, tá vendo? Tem fininhos, tem mais grossos, mas eles são bem duros. Então, você pode cortar eles. Tem uns que são maiores, mais grossos ainda, tá vendo? Uns rolos bem maiores, mais grossos, né? Esses também servem. E aí, você corta os pedaços, assim, ó, corta uns pedaços, forra eles com EVA e depois você pode fazer os personagens. Olha, isso aqui foi a história do cego de Jericó. Então, aqui ele tá enxergando, né? E aí, a gente faz com a mesma cor, com o mesmo modelo, a gente faz ele sem os olhos primeiros, né? Primeiro. Então, você faz ele para ele ficar de pé, ó. E com o pezinho aqui embaixo, ó. E ele fica em pé. E aí, você consegue contar a história em cima da mesa com vários personagens. Então, não tem modelo, a gente pega, faz, né, tá vendo? Só cola com cola quente e vai usando a cabeça, você vai fazendo como você achar. Aqui eu fiz com cabelo, aqui eu fiz com o tecido dobradinho e colado. Você pode usar vários modelos que você vê na internet, tem bastante para você achar, né? Você procura na internet. Então, você tem esses personagens. Aí eu fiquei pensando, tá, mas aí para cada história eu vou ter que fazer esse monte de personagens. Então eu tive a ideia de fazer assim: eu forro ele e ponho velcro. Nesse velcro aqui é aquele duro, ó, bem duro. E aí eu imprimo a figura que eu quero. Deixa eu pegar qualquer um aqui para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, tem só homens. Então, aqui dentro tem uma figura. Eu tenho os rolinhos de vários tamanhos, né? Então, tem uma figura. Eu imprimi ela em papel mais grosso. E atrás eu pus o velcro daquele mais fininho, né? O mais fofinho. E agora, com esse velcro atrás, então, eu vou grudar o velcro. Opa! Deixa eu tentar por aqui para poder mostrar. Ponho o velcro grudado com o outro. E aí, olha, já fica de pé. Na hora de contar a história, você só coloca de pé. Com isso, eu usei muito, tá vendo? Tem vários aqui, de várias cores, ó. Eu usei bastante dele, ó. Grandes e pequenos, eu tenho grande para fazer árvore, por exemplo, ó. Tenho bem grandão. E aí, eu tenho dentro da pasta, aqui tá faltando mais materiais, mas eu tenho só crianças, eu tenho só homens, tenho só mulheres, tenho árvores, portão, casas, olha. Opa, grudou aqui. Casas, né?
E aí atrás a gente coloca o velcro. E coloca, é que alguns eu não coloquei ainda. Tem mulheres, olha, aqui só de mulheres. Todas têm velcro atrás, e aí eu posso usar com esses rolos que a gente forra, né? E depois gruda com velcro. Aí vocês podem fazer muitos personagens. Personagem sentado, de pé, andando, falando, né? E aí você depois só tem uma caixa, como essa daqui, por exemplo. Deixa eu fechar, ó. Você coloca uma caixa, tampa. E você tem agora um material para você levar para qualquer lugar, com bastante material para história, né? Outro material que você pode fazer é com palito, né? Você faz o personagem em EVA e cola um palito no meio. Você pode usar o palito ou para virar, ou você pode espetar em placa de isopor. Eu pintei uma placa de isopor verde, e aí eu ia espetando a história dos leprosos. Eu tava esquecendo o nome. Vou mostrar para vocês uma ideia para vocês verem. Aqui, por exemplo, a gente tem Jesus, né? Ele tem o palito colado. Jesus não precisa, pois aqueles olhinhos que você compra pronto, né? Que mexe. E tem os leprosos. Então, os leprosos, eles estão, de um lado, eles estão saudáveis e do outro, eles estão doentes. Então, a gente primeiro começa contando a história deles doentes, contando mais ou menos, né, como que eles viviam quando eles ficaram doentes, tinham que morar sozinhos, sem a família e tal. Você conta, e depois, então, aparece Jesus na história, né, eles pedem para Jesus curar eles, e depois eles ficam saudáveis. Então, é o mesmo desenho, tá vendo? Só que aí eles estão bem, então a roupinha já não está quebrada, machucada, né? Não tá rasgada, eles já estão sem as feridinhas, e assim você consegue contar a história com palito. Você põe palito no isopor, ou você segura na mão, né? Você pode fazer assim. Outra coisa que você pode trabalhar é com objetos. Então, por exemplo, para a história da dracma perdida, eu comprei esse daqui na internet. Tirei alguns para não ficar muito evidente, né? Para pôr na cabeça, para contar a história das moedinhas. Você pode usar também, por exemplo, para contar a história da salvação, usar rolos de lã, né? Então, o amarelo, a gente vai falar do céu, né? É muito importante essa história para quem não conhece, procurar conhecer, porque é uma história que está completa em si mesma, né? Aqui já tá até desmanchando. Aí você usa as cores da salvação com objetos, pode ser lã, pode ser canetas coloridas, né? Então, a gente não precisa ter materiais caros para poder contar histórias. Outro material que é usado há muito tempo, né? Já desde que eu era criança, é o flanelógrafo. Muitas pessoas acham que o flanelógrafo é ultrapassado, mas não é. O meu filho usou esse material na igreja que ele frequenta, e os adolescentes falaram assim: nossa, isso é muito tecnológico, não conheço, o que que é isso aí? Tecnológico, porque grudava, né? Nossa, isso gruda, olha que coisa interessante, não sei o que, deixa eu ver e tal. Então, são coisas que a gente pode utilizar, mesmo que a gente já conheça, para nós é antigo porque a gente usou, mas para as crianças não é, né? Como fazer o flanelógrafo? O flanelógrafo você pode fazer com papelão forrado com feltro ou. Esqueci o nome, peraí. Flanela, com feltro ou flanela, né? Você forra e você tem um quadro, ou pode ser um quadro forrado, né, com feltro ou flanela. Você pode colar com cola quente e aí você vai grudar as figuras nele. Ah, mas eu não tenho figuras, as figuras são caras, né? Você pode fazer ela
uma figura impressa com no sulfite mesmo colorido, e depois você cola com ferro na entretela colante, que é aquela que as costureiras usam para fazer as golas das roupas, os punhos, né. Você passa a parte brilhante nas costas do desenho com ferro e ele gruda. Aí você recorta e você cola ele normalmente no flanelógrafo. Ou você pode comprar as figuras de flanelógrafo, né, e aí você pode grudar. Eu vou mostrar como que eu organizei aqui as figuras de flanelógrafo, porque depois fica um monte de figuras, você não sabe o que faz com aquilo, né. Vou mostrar, espera aí. Olha, eu guardei em saquinhos e sacolinhas, com diferentes coisas, carroça com cavalos, animais, vários tipos, rede com peixes, portas, pirâmides, poço, o barco. Você vai guardando flores, folhas, árvores, você põe dentro de cada saquinho certinho, porque senão depois você se perde, né? Olha aqui, ó, pedras, túmulos. E assim você vai colocando, ó. Esse material não é meu, é um material da Conectados, mas estava numa sacola, todas amassadas, eu fiquei com dó, pedi para trazer e passar todos eles e pôr em saquinhos, porque senão estraga rápido, né? Existem materiais que você compra pronto já para flanelógrafo, ele vem as histórias prontas. Então você pode comprar e guardar também e usar. Esses materiais que a gente compra pronto, tem um site chamado Tia Heleninha, que ela vende bastante, tem promoções, é bem interessante, tem hinos, corinhos para crianças, tem histórias, tem os 10 mandamentos, tem vários materiais assim em feltro para você usar no flanelógrafo. Aqui eu tenho um flanelógrafo que eu mesmo fiz, tá vendo, com papelão e forrado, aqui é com feltro. Esse tá colado aqui no meio porque eu tava utilizando 2 pedaços que eu tinha usado, né. Coloquei aqui em volta, olha, eu coloquei uma tira e colei também para dar acabamento. Então, você tem o flanelógrafo assim, só que claro, ele é mais frágil, né. Ou você tem aqueles flanelógrafos já comprados. Esse daqui é da tia Helenita que eu falei, tia Heleninha, ele já vem, ele é com MDF, né, MDF não, é plástico, bem duro, para você usar, e ele tem inclusive suporte para você colocar na mesa para ficar de pé. Dá para fazer também com feltro, feltro não, com papelão mais grosso, né? Você consegue fazer ele ficar de pé também, né? Você pode fazer também com papel, você imprime, imprime em papel mais grosso ou cola num papel mais grosso e você fica com tipo cartazes. Pode ser cartaz inteiro, pode ser recortado no formato que você queira, né? E aí você fica também com o material pronto. Ah, se eu não tenho EVA, que é mais caro, imprime e guarda em pastas, né, com materiais que você tem. Atrás você pode fazer uma alcinha para segurar, porque é muito importante a gente fazer a alcinha para não ficar segurando na frente do desenho, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui para mostrar. Tem um material que já tá bem velho, nem tô usando mais, mas eu vou mostrar para vocês. Eu fiz ele em papel. Quando você vai imprimir, na impressora, você põe propriedades, você põe para imprimir, e na hora que você vai pôr para imprimir, na janelinha que você vai colocar quantas páginas, tem uma linha escrito propriedades da impressora. Você clica ali e tem uma parte escrito multipáginas. Ali na multipáginas, você consegue fazer 2 folhas, 4 folhas, 6 folhas, né? E aí ele fica maior. Então, eu vou mostrar aqui um bem antigo, já tá até rasgadinho, mas só para vocês verem, peraí. Olha, esse daqui eu usei para falar na Páscoa, na escola Isaac Newton. Então, eu imprimi, não sei se dá para vocês verem, deixa eu ver. Ó, aqui tá colado, tá vendo, ó? Imprimi numa folha bem grossa, colei, de longe não aparece que tá colado, aqui que eu falei que já tá até rasgadinho, tá com durex. E aí, eu colei ele em cima de EVA preto, mais grosso, para poder ficar mais forte, né? E atrás, ó, tem a alça, tá vendo? Então, quando você vai contar, você não segura em cima da figura, você tem a alça para você colocar atrás.
Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que acabou dando certo, quando você tem várias figuras, você só tem duas mãos. Uma você está segurando o microfone e a outra você tem que segurar duas, três figuras. Como que você faz? Eu comprei cabo de vassoura cortado. Eles são menores, tá vendo? Ele é feito, acho que é para pá de lixo, se não me engano. E aí eu coloco as figuras dentro dessa madeirinha na hora de contar. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, minha mãe fez uma invenção que eu achei interessante. Para segurar a alcinha, ela cola aqui em cima e aqui embaixo ela cola um pedacinho a mais e cola uma tira. Então, ela fica reta para você poder guardar e não fica ruim de guardar, porque quando você tem as alcinhas, elas ficam altas, né? E com esse não, ó. Aí você puxa, ela não sai, tá vendo? Fica ótimo assim. E aí você empurra quando termina, ó. Empurra e ela fica retinha de novo, tá vendo? Então, foi uma ideia muito interessante que minha mãe teve, porque na hora de guardar dava problema com muito material, né? Olha, aqui, por exemplo, ó, tá os dois segurados, ó, tá vendo? Coloquei atrás e aqui, na hora de contar, eu consigo segurar com uma mão. É que eu tô com uma mão cuidando aqui, né? Mas você consegue ter mais de um personagem na mesma mão, porque você segura com essa madeirinha é, de pá, de lixo, né? Então, vocês podem usar bastante coisas que vocês tenham em casa, de materiais mesmo, para poder usar para contar as histórias. Mas não deixe de usar materiais. As crianças precisam de materiais para poder entender a história, né? Jesus utilizava, né? Olha as flores do campo, né? Ele utilizava as aves do céu, criança que ele pegava no colo, quando ele não tinha um material, né, como a gente tem hoje a facilidade de ter, ele utilizava os elementos da natureza para poder contar a história. Eu peço desculpa que hoje eu não estou tão bem para poder falar com vocês, assim, mostrar mais materiais, porque eu estou com uma virose, estou com febre, e aí estou muito cansada. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma e peço desculpa aí por não estar tão envolvida no vídeo, mas eu desejo que vocês consigam fazer materiais simples que vocês tenham para vocês poderem usar. A gente acaba tendo bastante material, guardando muita coisa e depois não sabe como usar, né? Então, use os mesmos personagens para você contar outras histórias, usando os personagens que você tenha. Separe os materiais que você tem por personagens: árvores, pedras, casas, outros de Jesus, outros de crianças, outros de mulheres, outros de homens. Então, quando vocês vão precisar um material para contar a história, vocês escolhem dentro desses materiais que vocês têm qual que vai dar certo para a história e funciona. Você pode utilizar também materiais feitos com não só com EVA, né? Mas você pode fazer materiais com goma, como é que chama aquilo? Peraí. Não é goma, é isopor. Você pode usar com material com isopor também, né? Você fazer. Só que ele quebra muito fácil. Então, eu gosto de usar o EVA e colo ele num EVA mais grosso ou num papelão. E aí eu já tenho esse material para muito tempo, né? A gente já consegue separar depois por categoria e você usar quanto você precisar. Eu espero ter contribuído e vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem escrever e a gente vai, com o tempo, sanando, fazendo outros vídeos, mostrando como fazer os materiais para que vocês possam ter aí facilidade para conseguir ter esse material em casa, tá bom? Um grande beijo, tchau!